Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia uma criança me parou, olhando aos meus olhos a sorrir, caneta e papel em suas mãos, tarefas escolar para cumprir. Me perguntou em meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Boa tarde a todos e todas que estão me assistindo ou que vão assistir, porque eu pretendo gravar mais esse vídeo falando um pouco da palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo de 16 a 21. Entrando os discípulos, Jesus desceu ao mar, entrou no barco e foram para o outro lado do mar, em direção a Cafarnaum. Já estava escuro. Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava um vento muito forte e o mar estava agitado. Os discípulos remaram 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus ainda sobre o mar e chegando perto do barco, ficaram com medo. Jesus, porém, disse: "Sou eu, não tenham medo." Jesus disse: "Sou eu, não tenha medo." Não. E o barco já estava, e o barco quiseram então receber Jesus no barco, mas o barco logo chegou à terra, pois estava muito perto. Nós vamos ouvir esse texto de São João e vocês vão ver como que é interessante. O contexto é o mesmo, o cenário é o mesmo, o lago é o mesmo. Mas vocês vão ler esse texto narrado por São Mateus, o texto é outro. Vocês vão ler esse texto narrado por Marcos, que, no caso, foi Pedro quem contou para Marcos, porque Marcos não conheceu Jesus. A narração é diferente. O contexto, que é o lugar onde ele fez os milagres com os pães e o peixe, é o mesmo. O lago é o mesmo, que é um lago que ficava entre montanhas e, segundo historiadores e estudiosos, diz que aquele fenômeno era natural, porque ele ficava entre a montanha, não era um mar, um lago, mas muito longo, e ele estava vindo da Galiléia e seguindo para Cafarnaum. Só que o episódio aconteceu onde Jesus fez os milagres com os pão e o peixe, ali onde ele estava. E Jesus não entrou no barco com os discípulos, segundo o texto de João, porque o pessoal, depois que comeram os pães e os peixes, ele percebeu que eles queriam eleger o rei deles e Jesus fugiu. Então entrou na montanha.
E os apóstolos então entraram no barco e disseram que remaram 5 ou 6 quilômetros, mas o vento era muito forte. Quando Jesus encontrou eles, já estava perto. Mas se você ler o texto de Mateus, Mateus vai dizer que Jesus estava no barco e dormindo. Se você ler o texto de Marco, vai dizer que Jesus andava sobre as águas e Pedro pediu para o encontro dele. Então, como fica? 3, mas só que tem 2 coisas em comum. O contexto, que é lá onde Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes, todos os 3 narram a mesma coisa. O cenário, que é o lago, é o mesmo, mas os textos são diferentes. Isso é para a gente ir aprendendo que a Sagrada Escritura, é por isso que não se interpreta ao pé da letra. Porque apesar de Mateus ser discípulo de Jesus, Pedro ser discípulo de Jesus, João é discípulo, estavam todos no barco. Como que é que cada um conta uma história diferente? Diz a teologia que não é diferente, é para completar as coisas. Tá? Muito bem. Então ficamos por aí. Mas é por isso que nós temos que estudar carinhosamente a Sagrada Escritura e estudar também um pouco da história dos acontecimentos, porque aqui nenhum desses evangelhos, por isso é que é proclamado, narrado por Mateus, narrado por Marcos, narrado por Pedro, narrado por Lucas, porque não se tem certeza quem escreveu. Então é contada, alguém contou a história e alguém escreveu. Já no caso de Lucas não, porque ele faz diferente. Ele, depois que Pedro e Paulo são executados, são martirizados em Roma, então Lucas era grego, mas ele veio para aquela região. Ele diz, eu pesquisei, me informei nos mesmos detalhes. Inclusive Lucas fez uma foto de Nossa Senhora. Mas aqui nós estamos falando aqui do texto de São João. O Evangelho se deve respeito e reverência à palavra de Deus e até adoração. Mas é preciso que a gente tome cuidado para não sair pregando ao pé da letra e fazendo. Tem pessoa que lê um texto desse e depois faz um barulho danado na orelha das outras pessoas, que as pessoas ficam loucas. Então a Sagrada Escritura é inspirada toda por Deus, mas nem todos os livros e nem todos os textos só serve àqueles que nos levam à salvação. E nós vamos encontrar muitos textos na Sagrada Escritura que não fala de salvação, não leva a história daquele povo. E aquele povo contava história de geração em geração. Se vocês começarem a ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus começa narrando, antes de falar do personagem, ele vai falar de 3 genealogia, o 4, da onde que veio esse povo para chegar em José e Maria e em Jesus. Então, é preciso, e os nomes são muito complicados, né? Então ele diz, olha, 14 geração de Abraão até não sei quem, mais 14 até a escravidão da Babilônia, mais 14 da escravidão da Babilônia até chegar ali, e mais outra até Abraão. E os nomes são muito complicados. Isso é para dizer, olha, eles vêm dessa e disso, ou seja, a palavra de Deus é inspirada, toda inspirada. Mas há contradições de texto muitas das vezes e há livros inteiros que não tem nada a ver com salvação. Pura e simplesmente só conta a história. Ou no caso dos Cantos dos Cânticos é um livro que se refere a casais de namorado, ou esposos e esposas apaixonados. O livro de Jó hoje se descobre que ele não existiu,
aquela pessoa não existiu, e aquele livro está contado nos livros didáticos. Então, é para a gente ir tomando conhecimento e certeza que a palavra de Deus não erra. O que é agora onde tem o ser humano sempre erra. E onde é que está o erro da Sagrada Escritura? Não tem erro. Está em quem contava as histórias, de geração para geração. Alguém contou a história para uma geração, o outro aumentou mais um pouco, outro diminuiu, e nós vamos topar com 2 textos no livro do Gênesis, que é um só, mas contado de forma diferente, parece 2. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou gravando esse vídeo justamente para levar sempre a palavra de Deus cristalizada a vocês, com o intuito que a gente prospere, né? Não estou falando aqui da teologia da prosperidade, que a gente prospere no canal, que esse canal seja visualizado, seja comentado, porque isso é que nos faz crescer na plataforma, para que nós tenhamos mais espaço e para que a gente possa fazer um trabalho de melhor qualidade. Eu já agradeço aqui de antemão ao Nelson, não vou falar o sobrenome, que é alguém que está comentando meus textos, a Maria do Carmo, uma pessoa que talvez eu não conheça, também está comentando, e eu peço para que as pessoas comentem, né? Curta, comente, se inscreva, que eu já estou com 50 e quase 30 vídeos gravados, e os vídeos já passaram às inscrições. Então se inscreva no canal. Seu nome não aparece, e você se inscrevendo no canal, você vai abrindo margem para que nós tenhamos mais tempo e a gente tenha mais apoio da própria plataforma. Essas pessoas que são 3 que comentaram os meus textos, já me colocaram na plataforma. Porque não é que o canal eu já estou nele, eu estou gravando no canal. Mas é preciso você entrar na plataforma aonde está as pessoas, e a gente não entra lá por conta própria, e nem o YouTube coloca. São as pessoas comentando que nos leva, não é a pessoa, leva o vídeo à plataforma. Isso quer dizer que alguém está gostando do assunto. O comentário pode ser ao seu gosto, enquanto que na hora de você comentar também você vai perceber que se você quiser fazer uma coisa estranha, o próprio YouTube não deixa, né? É como eu estou falando aqui, se eu começar a falar coisas que não tem nada a ver com o meu projeto, que quando eu inscrevi-me no canal, o projeto é evangelização, se eu começar a trazer aqui outros assuntos, eles me cortam também. Então eu peço que vocês se inscrevam, que vocês curtam, está sendo bem curtido, graças a Deus, mas comente os nossos vídeos. Não tem perigo de você dar sugestão, se você achar que o que eu estou falando não está ajudando, isso não faz mal, pode comentar, conquanto que comente, né? Também quero rezar pela minha prima, que é uma pessoa que tem me ajudado muito, e ela não mora aqui, mora lá do norte de Mato Grosso, mas tem me ajudado muito sobre isso. E a todas as pessoas que estão comentando, que estão se inscrevendo, que estão visualizando. Eu tenho o Carlos também, que é uma pessoa que eu conheço ele, né? Mas ele é uma pessoa que ele curte todos os meus vídeos, todos, não é um só, né? E é uma pessoa que me conhece desde quando eu cheguei aqui. Então eu só posso agradecer essas pessoas. O Nelson também é outro que eu conheci ainda criança e hoje é um pequeno empresário, e ele comenta meus vídeos. Então comentem. E o texto, como vocês veem, de São João é a palavra de Deus intacta, né? Mas eu só coloquei aqui que há 3 narrações diferentes. O cenário, o
O contexto é o mesmo, o cenário é o mesmo, mas as narrações são diferentes. Isso não quer dizer que tem alguma coisa de errado. Não tem, porque a palavra de Deus, segundo os historiadores, segundo a igreja, que é quem é a autoridade, não tem duas autoridades. Sobre a Bíblia, a única autoridade é a Igreja Católica. Não estou aqui querendo puxar a sardinha para o meu lado, porque os outros não têm autoridade. Por que nós temos uma Bíblia? Porque a Igreja Católica foi buscar esses documentos na Grécia, onde estava o Novo Testamento, juntou tudo. É única, exclusivamente, quem tem autoridade para dizer o que é ou o que não é. Tanto é que os 7 livros que rejeitaram, eles estão aqui, são livros inspirados, só que os outros são canônimos e esses deuterocanônimos, que dá o mesmo, só troca a palavra, tá bom? E eu quero agradecer a todas as pessoas que assistem, a todos os que curtem. Veja que o cenário está um pouquinho diferente dos vídeos que eu tenho feito, né? Porque eu sou da roça. Eu até os meus 26 anos eu era da roça. E eu sou apaixonado pela roça. E amo as pessoas da roça, porque hoje só ficou na roça mesmo aqueles que são apaixonados pela terra e pela agricultura. E são aquelas pessoas que trazem o pão para a mesa de tanta gente da cidade. Não, é claro que trabalham, mas se não fosse o pessoal da roça, como é que a gente comia? Então, eu peço o nome do canal, como eu já falei, não é o primeiro quando eu coloquei, que era Evangelizando e Seguindo os Passos do Senhor. O nome dele hoje você pode ir no YouTube, que trocou, é Primeira Célula Patrono São José. Mas eu vou fazer igual as outras pessoas, porque todos os que têm, que está fazendo o que eu faço, tanto os que pregam o evangelho como outras pessoas, todos pedem, porque se você não pedir, as pessoas não lembram, né? Nem de se inscrever, nem de comentar, e nem, ou talvez não goste, né? Mas eu peço que se alguém gostar, comente. Comente que você está nos ajudando muito. Como eu já falei, eu não tenho nenhum interesse aqui, a não ser pregar o evangelho. Eu não tenho interesse em fama, porque eu já fui famoso, não vou dizer porque seria vergonhoso falar aqui, porque eu já fui famoso, e eu tive que largar aquilo, porque se eu continuasse não estaria aqui gravando vídeo, já tinha morrido fazia tempo. Já tive muito alto, só que eu não estava percebendo, quando eu percebi eu desci, porque senão eu ia cair. E a fama é uma coisa que não presta. E a igreja, dentro da igreja tem esse tipo de gente que eles querem, desculpe, que eles querem subir. Eu não sei para onde, né? Porque até a salvação, ninguém sabe se vai subir. Foi visto Jesus subindo, mas o céu não é um lugar, é um estado de vida. Eu falava outro dia, ó gente, há pessoas que já vivem esse estado de vida. Aquelas pessoas que têm um bom relacionamento com Deus, ele participa de tudo aqui. Ele só não participa das gandaieiras, das patifarias, mas ele não é pessoa diferente, são pessoas como nós. Só que a simplicidade das pessoas é o que mais agrada a Deus. São Paulo comenta isso. E São Paulo diz assim no capítulo 12 da carta 2 Coríntios, ele diz: quanto mais eu estou fraco, mais aí é que eu estou forte, que o Senhor se manifesta por inteiro. Então vamos lembrar das palavras de São João, narrando o texto que Jesus saía do lugar da onde multiplicou os pães, e ele diz que eles remaram 5 ou 6 quilômetros e o vento era muito forte, e Jesus não estava no barco. Segundo João, quando Jesus chegou pela montanha, não entrou no barco porque o barco já estava muito perto da terra.
Então esse é o texto narrado por São João. As cartas de Pedro também é escrito por João, mas esse João que escreve a carta de Pedro, nós temos certeza hoje que é Marcos, porque o nome de Marcos não era Marcos, era João. Como a família dele era muito rica e podia fazer isso, então eles colocaram o nome, um segundo nome nele, de Marco, porque Marcos chegava perto do latim. E aquela casa aonde Jesus fez a ceia com os apóstolos, na ocasião o pai de Marcos ainda era vivo. Marcos não conheceu Jesus, mas devia ser pequeno, ou também não teve acesso, porque foi um reservado só para eles. E é a mesma casa chamada de cenáculo, onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. E é a mesma casa onde eles faziam oração quando Pedro escapou da prisão de Heródio, que é a casa da mãe de Marcos. Portanto, é preciso a gente ter muito conhecimento, e na Sagrada Escritura não conta esses detalhes. Ela ali só está o que foi escrito, mas a história não se restringe a escrito. São João mesmo, no capítulo 21, ele diz, olha, nem tudo foi escrito, porque se fosse escrever tudo o que ele fez, livro do mundo nenhum cabia. Mas eu quero agradecer nessa tarde a todas as pessoas que estão curtindo ou que vão participar de uma certa forma desse vídeo. Quando vocês eu fazer esse gesto meio esquisito, é que eu tenho que olhar na tela o que fica embaixo para ver quantos minutos eu gravei, para não passar, que quando passa o vídeo fica sem finalização. Então, nem tudo está escrito. E a palavra de Deus, não, se fosse só da Bíblia, então era uma palavra muito nova, né? Mas a palavra de Deus vem antes de Abraão. E da jornada de Abraão até o nascimento de Cristo tem mais ou menos 3.000 anos. Né? E a palavra de Deus começou a ser escrita cerca de 1.000 anos, isso é porque eles querem ser generosos, mas na verdade ela foi escrita a partir de 900 anos a 1.200, quando foi escrito o Apocalipse. Parou, não escreveu-se mais Bíblia, mas documentos a igreja escreve todos os meses e todos os anos, e os historiadores como Eusébio de Cesareia e tantos outros historiadores têm documentos e documentos que contam a história dos apóstolos, a história dos primórdios, que foram os que assumiram a igreja após a morte de Pedro e de Paulo, e eles contam a história e alguém vem pegando a história de Eusébio de Cesareia e de outros historiadores, de Dioniso e de outros, e vão levando para frente. Mas eles não vão inventando, eles vão seguindo aquela mesma história, que é para não entrar em contradição. Basta dizer que a igreja já está com mais de 2.000 anos, nós estamos no 3º milênio, e se essa instituição existe, ela existe porque é conduzida pelo Espírito Santo. Como vocês veem. Algumas pessoas contestam, mas esse é o serviço deles, eles protestam. Por quem é que protesta? Aqueles que saem da igreja, saiu por um motivo que a gente desconhece. Eu não vou sair porque eu não sou fanático pela igreja. Eu conheço a minha história, hoje conheço parte da história da igreja, mas quem me conduziu até aqui foi Jesus. E a igreja, aonde eu fui batizado, também fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
É a igreja que eu participo porque tenho consciência que foi a igreja que Jesus fundou, tenho consciência que ele entregou essa igreja para Pedro e os sucessores de Pedro até agora são 266 com o Papa Francisco interrupto. Ou seja, fala assim, agora alguém ocupa o trono de Pedro. Que trono que Pedro sentou? Pedro não sentou em trono nenhum, o trono de Pedro foi a cadeia. O trono eles inventaram mais tarde, o tempo que a igreja usou coroa, que era reino, né? Mas esse trono acabou, ainda tem. Claro que a cadeira do Papa não é qualquer uma, mas não é trono mais, não. Desde Paulo VI para cá, ele não usou mais aquela coroa. Ninguém mais usou. E aquele trono também nenhum Papa não usou mais. Se vocês querem saber, o Papa Francisco nem dorme no quarto do Papa. Ele dorme no apartamento aonde tem gente todos os dias, toda hora que chega padres e outras pessoas dos 4 cantos do mundo, e ele dorme naquele apartamento. Só ele sabe o porquê. Então, eu quero agradecer a paciência de vocês e dizer que eu vou estar sempre me informando mais, estudando mais, para levar para vocês uma palavra de boa qualidade e sempre procurando que levar essa palavra cristalizada, porque o responsável por eu estar aqui gravando para as pessoas, para vocês, é Jesus. Então, alguém tem que ser aplaudido é o Senhor, como diz Paulo. Se tem alguém que deve ser seguido, é Ele. Eu não quero seguidor. E talvez por isso algumas pessoas não estejam se inscrevendo, mas seguidor para mim eu não quero, não sei o que fazer com seguidores. Eu estou procurando seguidores para o Senhor, porque eu tenho certeza que aqueles que ouviram a palavra do Senhor e se converter, ele tem o que fazer com essa pessoa e vai ser algo maravilhoso, né? Então, para nós fechar nosso vídeo, eu vou continuar com o canto que eu comecei. Depois que eu terminei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela me deu um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Se nós nos tornarmos criança, Jesus vai estar sempre perto de nós e cuidando de nós. Tenham todos uma boa tarde, uma ótima sexta-feira. Hoje à noite eu estarei rezando, já estou desde cedo, à noite estarei rezando pelas pessoas que estão me ajudando
levar esse canal para a plataforma e também convidando as pessoas daqui. Olha, gente, o terço está muito bonito. Eu tenho 2 semanas que eu não fui porque eu estava viajando, mas hoje eu estarei lá. E o diácono está fazendo uma coisa muito linda, todas as pessoas que estão participando estão gostando. Lembra você que não está indo, olha, das 18 horas às 19, as mães estão um grupo muito grande rezando pelos filhos. E às 19 horas é o terço dos homens. Está bonito, mas está pouco. Então eu convido a todos aqueles que assistir esse vídeo, esteja hoje às 19 horas junto conosco, rezando e adorando o Senhor, porque é maravilhoso. A gente se sente pertinho do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.